Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Alegre, o nosso bate-papo semanal, um bate-papo leve. E hoje, nossa convidada, Alessandra Lucchini, vem contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua vida no comércio de Blumenau. Ale Lucchini, seja bem-vindo ao Papo Alegre. Obrigada pelo convite, né? Vamos conversar. Ale, eu acho que a gente tem várias coisas para falar sobre a tua vida, sobre a tua história, mas eu queria iniciar essa conversa sobre a forma que a gente se conheceu. Tu lembra quando a gente se conheceu? A gente era de um grupo bem peculiar, né? Do Twitter. O do antigo Twitter, Tweet Encontro, né? Tinha um grupo que se mobilizava diariamente ali no Twitter para compartilhar histórias. Sim. E aí, eu acho que era mensalmente, tinha um encontro e eu, sei lá, Tweet Encontro, é. Eu tinha meus 12 anos. 15, 16 anos, já era metido e participava, tinha grandes amigos ali no meio, Tava lá né? junto com a velha Klaus guarda. Enzen, Carlos Toné, todo mundo ali. E Até o Walter Osterman também. Walter Osterman também participava, né? O antigo o Twitter. Carl Ehring, o Bruno Cunha. Da TV Galega. Esqueci. A Mizumi. Mizumi, Miriam. arroba Mizumi. Tinha uma galera o nome aí, das o blog pessoas. do Jaime. Ele, no começo, né? Ele era bancário. Ele era bancário, se tornou Foi o o portal mais acessado da Foi o cidade. R$40 mais bem investido em mídia da minha vida. Até hoje ainda passa, o pessoal pega aquelas propagandas. Ah, é? No começo dele, é. Como é que foi? Não lembro. Ele trabalhava como bancário e ele fez daí uma propaganda para Vanilla sobre os trajes e o blog dele tinha 40 mil acessos diários, assim. Daí só apareceu aquilo lá, assim. Então, hoje em dia ainda, sei lá, quantos anos, né? 22, 13 anos depois, as pessoas vêm ainda, procuram traje e ainda caem naquela postagem lá, de 2011, mais Viu? ou O menos. blog do Jaime sempre dando resultado para seus clientes. Inovou, né, na área. Então, essa foi a forma lá, muito tempo atrás, né, que eu conheci a Alessandra Lucchini. E Ale, tu nasceu aqui em Blumenau? Só nascido em Blumenau, sim. Onde que tu nasceu? Qual bairro? No Reino. Tu é garciense? Nós no começo, né, da Rua Araranguá, ali no comecinho. E como é que foi tua infância na Rua Araranguá? Eu fiquei até os 6 anos, né, mas uma infância bem feliz, assim. Toda a família morava ali, eu acho que é um tipo de que não tem hoje, assim, né, de família, de festa direto, todo mundo junto, né, mas depois a gente mudou pro Bela Vista daí. Muito bagunceira? Bastante. O que tu aprontava lá com teus irmãos? Ah, a gente vivia na rua, né, brincando a gente fugia do meu pai pra brincar na rua e tinha que já cuidar das coisas de casa e tal, mas estava sempre na rua aprontando. E tu brincava com quem com eles lá? Com o Marcelo e com o... Ping-pong, futebol, esconde-esconde. Tinha uns cipós, tinha uns barrancos lá que saía no Paraíso dos Pôneis. Daí a gente ficava descendo os barrancos lá. Se perdia. Aí tinha caixa d'água lá em cima, bem no Bela Vista, bem lá em cima. Tem um mirante agora. A gente descia de bicicleta lá da caixa d'água, uma bicicleta sem freio. Sempre aprontando. Sim. E a tua educação, onde é que tu estudou? Aí eu estudei no Bela Vista até o 8º ano, 8ª série, né? Depois Luiz Delfino. E depois eu fiz faculdade no Senai, fui da primeira turma de curso superior do Senai. Aí Qual fiz de superior de tecnologia do vestuário. Olha só. Depois eu fiz pós numa escola de São Paulo, daí de marketing e mídias digital. Olha, já fez marketing lá. Em 2014. Não, 2014. Era O Twitter te fez ir pro... Era outdoor ainda naquela marketing. época. Eu tava começando a fazer patrocinado e tal, né? Mas dava mais o Facebook na época. E a relação com teus pais, como é que era? Aí eu perdi minha mãe, né? Bem cedo. Quando eu nasci, minha mãe já estava doente, com câncer. Mas mesmo assim, ela conseguiu ser uma líder, assim, unir bem a família, deixar, ela já sabia, eu acho que ela ia partir, né? Até a nossa mudança foi porque ela tinha comprado a casa no Bela Vista, em 88, e em 91 dela faleceu, mas tinha uma relação bem boa, assim. E meu pai tava aquela figura, assim, de bravo, né? De ter medo. Mas daí foi melhorando depois, daí com 3 irmãos também. E a vida profissional? Como é que tu iniciou a tua vida profissional? Teu primeiro emprego? Dessa história de estar sempre com a família e tal, aí a minha tia tinha banca no Camelô, aí mas eu tava de férias, assim. Qual que é o apelido da tua tia? Baixinha. Baixinha, gente É boa. famosa na cidade, né? Aí Famosa. não é à toa, né? Grande Tem profissional, muitas inclusive. qualidades. Aí o marido dela, né? A família Menos altura, dele. né? Menos. E o Camelô era naquela época ali onde é o Sagrada Família. Tinha um ponto de ônibus,
Eles depois tinha aquele ponto na Rua 7. Certo. E o camelô era ali, então tudo que vendia do Paraguai só tinha no camelô. Então o pessoal ganhou muito dinheiro naquela época, né? Então tinha as coisas que tinha assim, só tinha lá e tal. E a gente deixava até caixa de sapato embaixo da banca, enchia de dinheiro e vinha. Ô, E era louco. uma época. Hoje em dia Passava tem o tudo carro em todos os forte lugares, lá pra né? tirar uma lote de tanto que vendia. Aí depois eles foram desapropriados e daí foram ali para Nereu Ramos. Daí até se dividiu, né? Foi um pouco para Paulo Zimmermann e um pouco para Nereu Ramos. Daí eu trabalhei mais ali, daí eu trabalhei 8 anos. Tu trabalhou 8 anos no camelô? Dos 12 até os 20. 12 anos começou a trabalhar? Na exploração infantil não tinha na época. Eu já posso me aposentar, né? E o que tu fazia com 12 anos lá no camelô? Eu vendia videogame. Tava feliz, né? Tava feliz da vida. Era né? um sonho de toda Sim. criança trabalhar com videogame. O pessoal não botava muita fé porque eu era menina, né? Mas depois... E o que tu fazia especificamente lá com videogame? Tu vendia e vendia consertava, videogame. destravava? Não, vendia, fazia o crack dos Tu era CDs piratas. xing-ling lá do camelô. Não gostava muito de vender som para carro, nem vara de pesca, rádio PX, mas vendia também. Vendia qualquer coisa. Foi uma época muito boa, assim, acho que é um aprendizado bem legal, né, para um tratamento direto com o cliente, né, não tem nenhuma barreira, assim. E conhecia todas as pessoas que eu conheço hoje em dia, que fazem parte, né, da minha vida, do meu círculo de relacionamentos, eu já conheci naquela época também. Com 12 anos de idade. Sim. Aí a tua tia baixinha te convidou pra trabalhar no camelô. O marido dela, é. Uhum, sim. E meu pai não gostava muito, ele achava assim que era muito cedo, depois eu estudava, né? Porque eu estudava de manhã, daí ia pra lá e trabalhava mais às vezes na época de fim de ano, de épocas especiais, né? E era uma época que o camelô abria às 7h30 da manhã. E eu morava no Bela Vista, né? Mas aí tu estudava, né? Depois, eu estudava no Bela Vista, daí ia pra lá, daí voltava pra casa, daí depois, quando terminou o 2º grau, daí eu fui estudar no Luiz Delfino. Podia estudar no Pedro II, mas Era não muito sei, mais né? próximo. Mas, sei lá, meu pai quis que eu estudasse no Luiz Delfino, tinha fama de mais conservador, assim. Nossa. Mais fechadão e E tal. o que tu lembra dessa tua passagem lá pelo camelô? Um fato bem pitoresco assim. Olha, a gente tinha bastante Além de ganhar muito dinheiro. Tinha bastante medo dessa coisa, assim, de, que pode vir alguma fiscalização, alguma coisa assim, né? Teve uma vez que teve, algumas, né, que teve fiscalização na época, no auge dos CDs, né? Teve fiscalização da Polícia Civil, daí era sempre um trauma, assim. Qual bem... CD que mais vendia? Depende da época, eu peguei Depende todas as épocas, né? Mas qual estilo mais vendia lá? Sempre sertanejo, pagode, né? Zezé de Sempre Camargo mais Luciano. popular, Zezé de assim. Camargo Luciano. E tinha os hits, assim, de tuts-tuts aí, baladinha. Summer Electro Hits. Mas eu não vendia CD, então nossa banca sempre estava salva, assim, né? A gente não era o que a gente vendia mais, né? Tinha que cuidar. E tinha sempre aquele temor, assim. E depois que eu saí do camelô, já tava numa loja tudo certinho, legalizada, eu tinha aquele espírito ainda que alguém ia. O trauma. Ficou 8 anos fugindo, né? E videogame, o que era a sensação do momento naquela época? Nintendo? Eu peguei o começo do o Mega Drive, né? Eu vendia muito Nintendinho, né? Que era que vinha de lá, que era 8 bits, que era bem... Tipo, antes do Master System, mas era... Um joguinho lá de... Era Nintendinho, que tinha uma pistola que matava um pato, assim, não lembro disso. Não lembro disso. Aí depois veio o Super Nintendo, o Nintendo, depois o Super Nintendo. Aí depois começou a febre dos videogames com CD. Os PlayStation Aí teve 1. o Sega CD, Dreamcast, Nintendo. E tu joga ainda até hoje? Jogo. O que tu joga ainda? Agora eu jogo mais PlayStation, jogo mais jogos de estratégia também. E tu matou o chefão do Super Mario? Todo mundo, né? É, verdade. Depende qual, né? Tem vários. Tem vários Super Mario? Não, tem vários chefões. Eu acho que o jogo que eu mais gostava Castelo do Copa. do Super Nintendo, acho que era Top Gear. A montanha se fazia assim com eu peguei com a curva. época do Atari, né? Que tinha o Enduro, esse tu não lembra. Esse eu não lembro. E após o camelô, como é que seguiu tua vida? O que tu foi fazer? Aí eu casei. Tu ficou 8 anos? 8 anos. Daí eu já tava casada e tal. Daí, tem que ir, né? Tem que fazer outra coisa. Tá vai começar logo a fazer faculdade e tal. Tem que sair daí e tal. Mas daí eu não queria trabalhar com meu marido na época. E aí eu fui fazer cursinho de pré-vestibular. Daí um dia eu cheguei, daí ele disse... Tô precisando de alguém lá na Flash, Instrumentos Musicais. E... A Flash era aqui no centro? Onde era Vanilla, depois, no mesmo lugar. Eles ficaram 20 anos lá também, daí ele falou, vamos trabalhar e tal. Eu falei... Daí eu sempre enrolava, assim, e tal. Eu gostava de trabalhar no camelô, né? Gostava bastante. Aí também não queria trabalhar junto, daí um dia deu um ultimato. Aí eu disse, eu vou. Aí eu saí do camelô, daí eu trabalhei
alguns meses na loja de instrumentos musicais também. Vendi bateria, microfone. Vendia tudo, só não vende a mãe. Vende, né? Só não entrega. Só não entregou. Daí eu fiquei alguns meses lá trabalhando e daí instrumento musical acabava não sendo uma compra por impulso, assim, né? Quem conhecia a Flash... E era mais uma tradição de família e tal. Eles estavam pensando em mudar violão e bastante corda, né? Eles tiveram uma época que eles vendiam muito disco de vinil também, que eles eram famosos por isso, né? E a gente trabalhava também... E a venda era rápido, por isso que era Flash? É o sobrenome alemão. Aí a gente trabalhava com sonorização para eventos, daí eu vendi isso também, eu ia para as licitações, vender sonorização para a festa do arroz de Massaranduba, Festival da Canção de Timbó, Pavilhão C da Oktober na época. Pavilhão C, o que é hoje o setor 3? Não sei, eu sei que era Pavilhão C. Pavilhão C já era da Famosc, não era Famosc ainda, mas já era o Proeb. E daí, mas... vendia também, ia e vendia. Aí, um dia ele falou, pô, tu é vendedor e tal, né? O que tu venderia? Eu falei, cara, eu venderia roupa, né? Aí ele disse, eu tô pensando em mudar, então vamos mudar pra Vanilla. Aí fechou a loja de instrumentos e... Mudou pra Capitão Euclides de Castro, a loja de instrumentos musicais. E daí, em setembro de 2004, daí eu abri a Vanilla, de moda feminina. E por que Vanilla? Porque foi uma sugestão na época da arquiteta, que ela queria fazer a decoração baseada em sentidos, né, olfativos, que daí Vanilla vem de baunilha, até pelas cores, pelo cheiro e por ser uma flor também de orquídea. E as pessoas não confundem o teu nome com Vanilla? Bastante. E as mais íntimas daí já chamam de Vani. Vani. Alessandra Vanilla. Inclusive, não, assim, salvo o teu número no meu celular. Fosse uma Alessandra, Vanilla tá aí. E aí começou vendendo moda feminina. A gente abriu em setembro de 2004 para ser mais estilo boutique, assim, né? Dia 22 de setembro. Daí passou 2 semanas e começou outubro, mas numa época que o bicho pegava, assim, dia de semana, tudo, né? Fechava a Rua 15. A Rua 15 tinha movimento... E era outra tecnologia, assim. O cara parava uma Dodge Dakota ali na frente do Tunga com uma caixa de som gigante e colocava poeira lá da Ivete Sangalo, ninguém falava, né? Hoje... Todo dia. E a festa acontecia muito na rua também ainda, né? Depois eles conseguiram mudar isso. Daí eu pensei, nossa, e agora, né? Tinha que ir pra casa. Aí no outro ano, daí eu comecei a fabricar os trajes. Que virou tradição. Sim. E como é que foi esse início de loja, assim? Qual foi o teu maior desafio naquele momento? Olha, eu sempre fui vendedora, né? Não sou administradora, não era RH, né? Não tinha muito, mas tinha essa coisa que eu sabia que o mais importante era servir as pessoas, resolver algum problema das pessoas além disso, né? Então, acho que... E muito também, né... Pra quem frequenta a tua loja ali, é meio que um papel de psicólogo também, né? Porque eu vejo... tem a cadeira das lamentações, né? Tem a cadeira das lamentações. Tuas amoras é uma via de 2 mãos, assim, né? Eu acho que o momento que a gente ajuda, a gente também é ajudado, né? E também elas passam lá pra saber como a gente tá. Eu acho que é uma área muito abençoada de relacionamento pra trabalhar, né? Porque a gente... É uma cidade de interior, então o que faz a diferença num comércio são os relacionamentos. E daí tem essa coisa, assim, de ir em festa de casamento, batizado, então acaba juntando, não tem como... virando, tuas clientes acabam virando tuas amigas, né? De fato, né? E como é que tu vê, né? Tu que teve comércio tanto tempo na Rua 15, essa diminuição de público, tu que pegou o auge da Rua 15 e para hoje, né? Em 2025, como é que tu vê esse movimento da Rua 15? Eu acho que é uma própria tendência mundial de hábitos de consumo, né? Eu acho que antigamente fazer compras era um lazer, então as mães saíam, né? E tinha muita história de agência bancária, tu saía no banco, né? Então, se o banco estava fechado, diminuía o movimento, né? Pegar o pagamento, as pessoas tinham... Meu avô, por acaso, ele ia todo dia 5, por exemplo, e no banco sacava todo o dinheiro dele e colocava debaixo do colchão. Deve ter alguma coisa lá ainda. E tem essa coisa de ir pro banco pagar conta mesmo e tal, né? Ir pra cidade. Mas era aquela coisa, a gente parou o carro aqui há pouco tempo, a gente tá olhando, vai voltar e tal. E foi mudando, né? Com a internet foi popularizando algumas coisas, mas as pessoas ainda tinham medo também de comprar online, né? E daí, com a pandemia mesmo, sacramentou, assim, eu acho que uma fase, assim, que as pessoas... Tempo é questão de preferência, e as pessoas não preferem mais tanto fazer compras, né? É aquela coisa, vou dar uma olhadinha na internet onde tem, a pessoa entrega. Então, as pessoas optaram pelo comodismo, né? Eles começaram a receber compra de mercado em casa, começaram a ver que até
talvez no digital tinha mais uma segurança, né? Ah, não gostei, me arrependi, consigo devolver, a política de troca é diferente, 7 dias, né, de arrependimento. E essa questão da tua loja, assim, tu teve a loja na Rua 15 por quantos anos? 20 anos. 20 em setembro anos de 2024 fez 20 anos. E o que mais te marcou, assim, tendo essa loja no coração da Rua 15, né? Eu acho que a gente pegou as maiores e melhores Oktoberfests, assim, todos os relacionamentos que a gente tem também. E como em janeiro, né, desse ano aconteceu a tragédia ali do incêndio, né? Vamos falar depois. Que a gente conseguiu vislumbrar a grandiosidade da Vanilla, assim, né? Com a comoção que teve, né? Acho que tava passando uma live lá e o pessoal perguntava muito, assim, da Vanilla, né? E a Vanilla. São Vanilla, 20 né? anos no mesmo ponto, e tu acabou criando essa relação. E a gente, assim, quem ficou ali nessa região é o Tunga, nesses 20 anos, a Vanilla e o Floresta. Tipo, o resto mudou tudo e mudou mais de 2, 3, 4, 5 vezes, assim, sabe? Tinha as ali, né? Color ali na frente, daí mudou depois para algumas outras coisas, né? Tinha farmácia, tinha loja de armarinhos, daí vai mudando, né? Vai mudando. E o comércio da Rua 15 como um todo ele mudou, né? Hoje... É muito sazonal, assim, se tu for perceber. Tinha época que tinha um monte de loja de móveis, depois tinha um monte de banco, aí tem um monte de farmácia, agora tem um monte de ótica. Celular, agora Xing Ling, tem um monte. Acabou sendo uma tendência, né? Mas eu acho que tem que ter essa coisa de ter uma modernizar, sei lá, trazer as pessoas, né, pra rua. E até essa história do próprio, da rua tá fechada domingo ajudava muito a gente, porque as pessoas estavam mais ali na rua. Então, segunda-feira era um dos dias que a gente mais vendia. Porque as pessoas passam. Até um fato interessante, porque tem muita gente contrária ao fechamento da rua de lazer, da rota de lazer, por... Mas se for ver... impactar um pouco no trânsito, mas pro comércio eu tive ali domingo... Eu nunca tinha visto a Rua 15 tão movimentada como eu vi no último domingo agora. E todo mundo circula, né? As pessoas que não têm o hábito de circular na rua vão caminhar, vão fazer... E acabam olhando a todo tua... mundo, né? Isso também serve para os Stamps, né? Porque a problemática ou o debate de fechar a Rua 15 durante um sábado, uma vez por ano, né? Imagina. E para ti que tinha o comércio ali, te impactava? Tipo, é isso, né? Ou tirar o movimento. É né? marketing, né? Se tu vai botar um outdoor, tu não vai conseguir mensurar, né? O quanto que... Mas tava ali, tá aberto, as pessoas viram. Tinha gente que ia lá com o marido, aproveitava para fazer compra. Eu acho que tem que ser um pouco... Não dá para ser tão duro, né? Nas regras. Uma vez por ano também. E a questão do traje típico, né? Hoje tu é referência na cidade na venda de traje típico. Quando é que começou essa tua relação com o Oktoberfest? Foi pela necessidade mesmo, pelo local que a gente estava, né? Viu que tinha uma oportunidade ali, daí como eu fiz Senai também, então estava mais nessa área de moda, daí uma menina que estudava comigo, ela falou, eu fiz um modelo para minha irmã, que era diferente, porque tinha 2 pontas, assim, tinha um traje que era muito caro e um traje mais simples, né? Então a gente pegou e atuou ali no meio de campo, né? Daí ela disse, tem esse aqui para minha irmã e tal. E com essa história também eles resgataram, né, o uso do traje típico. Com a lei da minha entrada. Em 2011 era grátis. No primeiro resgate, eles colocaram grátis, mas não tinha as regras. Então, a pessoa colocava um suspensório, né? E achava que era um Aí foi um desastre, né? Aí, no segundo ano, eles colocaram metade, mas aí já tinha essa coisa mais das redes sociais. Então, as pessoas de Blumenau usavam os trajes e elas se sentiam especiais, porque os turistas queriam tirar foto com elas, porque elas estavam de traje, iam gerar conteúdo e tal, né? E começou a fazer... E daí os turistas começaram tem que ir para o Oktoberfest, tem que usar traje. Sentir pertencente, né? Tem que estar de traje. Aí o pessoal vinha morar em Blumenau, daí falava, não, já tô morando aqui 2 semanas e eu ainda não tenho meu traje. Como se fosse, tipo... Uma obrigação, uniforme da cidade. Foi uma coisa que pegou e que realmente fez diferença, né? Pra festa, principalmente. Eu também acho que o conceito, né? E é uma lei que impactou bastante e eu não tenho esse dado, mas acredito que hoje no mínimo 30% da festa... É mais, né? É mais de 50% que vai de traje. E daí cada vez mais, né? Porque eu quero usar meu traje, quero gerar uma mídia, vou desfilar de traje. Fotinho no Instagram, agora as modinhas ali, como é que é? As trend, não é a trend, é... O corte que faz ali, esqueci o nome agora. Reels? Não, a transição, faz a transição do... Sim, pro Reels, né? Isso, e bem legal, assim. E fabricação própria? A gente terceiriza alguma coisa, né? E fabrica alguma coisa também. Os femininos é fabricação própria. E por que é mais difícil encontrar roupa masculina para o Oktoberfest?
É mais difícil, né? Que vocês compram Não tem menos, tantas eu opções. acho. Obviamente. Né? Uma bermuda e uma camisa, né? Não vai querer usar um E um usa top. 10 anos até estourar o traje. Então, mas daí às vezes, né, que é outra cor, né? Não, os meninos acabam variando bastante a cor, os acessórios, assim. Tem bastante opção de camisa também. Se você está procurando, estamos próximo de outubro, quer provar um... Eu já fiz o provador lá na Vanilla. Era até pra ficar de modelo pra TV, né? Daí tu não conseguiu ir. Isso, tu queria me usar como ator. Como é que... Comprando o seu traje para Comprando meu traje outubro. típico, mas agora falando sério, se você está se preparando para vir para o Oktoberfest de Blumenau e quer conhecer, né, uma variedade de trajes típicos de boa qualidade, Vanilla. Vanilinha e incêndio, né? Eu acho que foi um ponto marcante da tua vida, da vida da Vanilla. Tu consegue fazer um histórico daquele dia, 23 de janeiro? Eu acho que eram os dias mais quentes ali, né? Foi 23? 23. 23 de janeiro? Como é que foi a rotina daquele dia ali? O que aconteceu de fato? Sim. Tava uma sequência de dias quentes, pelo menos eu acho que tava uns 10 dias muito, muito calor, assim, né? E tava só aumentando e era um dia normal, assim, um dia feliz, né? A gente tava... Era uma quinta? Era uma quinta. Aí a gente tava atendendo até. E eu ia sair pra tomar café e uma menina tava de férias e uma tava na loja, daí veio uma cliente, daí veio outra, a gente foi ficando. Aí a minha amiga tava esperando pra ir tomar café e tal. Aí tinha um moço pedindo ali perto da lanchonete, ele tava sentado no chão. Aí ele falou, tá saindo fumaça lá de cima. Pra moça da lanchonete. Daí eles começaram a berrar, daí quando a gente olhou, já tinha labareda em cima da lotérica na janela, assim. Aí a gente tentou pegar algumas coisas, mas já tinha muita fumaça lá atrás, assim, tinha bastante fumaça já. Aí eu peguei alguns documentos, bolsa e tal. Aí... Mas naquele momento tu achou que era um incêndio de grande proporção ou era só um fogo? É porque teve alguns, assim, uma vez, tipo, deu um problema no ar-condicionado da lotérica, daí eles resolveram com extintor, né? E mesmo assim, tipo, eu saí dali, né? Daí a gente não conseguiu pegar nada, porque lá em cima já tava bastante tempo quente, né? Até, tipo, se quem andasse de carro na Rua 15, a vida tava acontecendo normal aqui embaixo. E lá em cima já tava bem quente, tanto que daí a gente não conseguiu tirar nada, pegou documento, só nota, essas coisas. E fechou a porta, ficou tudo ligado, ar-condicionado, tudo. Atravessou a rua e o nosso teto caiu. A metade da loja ali, da metade pro provador caiu, né? Então, se a gente tivesse ficado ali dentro, ou teria caído na gente, ou a gente teria ficado preso, né? Aí chamou o bombeiro e tal, daí, tipo, 10 minutos o bombeiro demorou, né? Esse o ponto que a gente queria chegar. Só que o fogo é milésimos de segundo. Vocês mesmos fizeram a ligação É que tinha pro muita bombeiro? muita gente ligando. Então, provavelmente, eles pegaram a primeira ligação e pegaram a ocorrência, né? E as próximas pessoas que ficaram ligando... Daí congestionou a linha. Com certeza. Mas mesmo assim, do 10 bombeiro... 10 para 4 até eles chegarem ali, foi 10 minutos. 10 minutos, que provavelmente já impactou bastante. E eles tinham trabalhado num incêndio também de grandes proporções, né? Numa fábrica, no aterro, eu acho. Já de manhã eles estavam bem cansados. Aí, 10 minutos, e daí tu vai, tipo, comparar com fogo que é milésimos de segundos, né? E tinha vento e ali, né, contra tu, todas as... Porque, em tese, começou lá em cima na Igreja Católica, lá na ação social ali. Não. O laudo do bombeiro fala mais que foi em uma das lojas, né? O laudo saiu e diz que porque tem a loja, daí a máquina, eu acho que deles, e o disjuntor ficava em cima. Aí parece que foi nesse disjuntor e subiu daí pra ação social. Porque naquele primeiro momento, que não tinha o laudo ainda, o comentário era que começou na ação social da Igreja Católica. Daí as moças da ação social tinham ido tomar café e quando elas voltaram, daí tinha na cafeteira, assim, já tava subindo, né? Aí elas até pediram socorro. Posso estar enganada, mas eu acho que foi nessa parte ali de das lojas, né? Porque eu não... Mas a informação que se tinha até então era que... Mas o laudo que te entregaram veio... Aponta para aquele lugar, né? Assim, onde teve mais destruição e mais calor até e tal. E como é que tá esse novo momento da Vanilla, né? Como é que foi primeiro essa adaptação, Vamos por parte. Como é que foi esse momento sem um ponto físico, né? Tu ficou 3 meses ou 2 meses? Foi final de janeiro, fevereiro, março. Deu 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses sem loja física, daí
fizesse atendimento online, Daí as clientes, né? fizesse live, eu lembro de uma live que Foi dia 23 o incêndio, daí no dia 29 a gente já fez a primeira live, 6 dias depois, menos de uma semana. E o pessoal também ajudou muito, assim. A gente ficou, tipo, no outro dia até 11 horas da noite separando pedido, na sexta-feira o dia todo, assim. As pessoas realmente abraçaram a causa, assim. As clientes começaram a divulgar a loja. Ah, se tiver que comprar qualquer coisa, compra da Vanilla. Os próprios lojistas começaram a se ajudar também. Então, a comunidade se uniu bastante, assim. Teve uma ajuda que eu espero um dia poder retribuir. E como é que tá esse novo momento da Vanilla agora em outro endereço? Então, né, daí a gente mudou, né, a gente tá na Onde que tá agora Kutchering, no edifício Domingos Borba, no segundo andar, então é uma outra logística, assim, né, é bem diferente, ainda não tô acostumada, é engraçado que, o pessoal do seguro ainda vai lá no local, às vezes, daí eu penso, tem que pegar a chave da loja, mas não tem nem importa, né, como que tem a chave, mas é aquela coisa de 20 anos de fazer a mesma coisa, né, a gente vai passear na Rua 15, mas a gente pega água lá na Vanilla, vai no banheiro da Vanilla, né, então não tem, né, mais a Vanilla, então é bem difícil, assim, desprogramar, né, mas as clientes vêm também onde a gente entrega, então com esse novo momento aí que as pessoas querem receber as coisas, né? Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem aquele primeiro susto inicial, depois tem milhões de burocracia, aí tem uma loja nova acontecendo, né? E nem sempre tu consegue dar dedicação, né? Quando eu abri a Vanilla a primeira vez, eu tava lá sempre, né? E agora eu tenho que sair para resolver outras coisas, daí fica aquele sentimento que eu deveria estar lá para recepcionar as pessoas, né? Aliás, como é que tu conseguiu, né, trazendo da Vanilla, tu encontrou 2 Anis. Como é que foi esse processo? Uma achou a outra, né? Mas foi só coincidência mesmo. Para quem tá acompanhando, a Ali tem netinha, agora teve ficou 2 atendentes chamadas Anis, 2 Anis na sua loja. E foi uma Anne que já trabalhava que achou a outra e convidou para trabalhar e deu certo. Tu é Anne, aprovada, tá contratado. Pré-requisito. E agora, vamos dar uma suavizada na nossa conversa. Tu tens uma cara de quem conta boas piadas. Não, não vou contar piada. Vai contar piada. Todos que estiveram aqui, pelo menos pensaram em alguma piada. Alessandra Lucchini, para a grande audiência do Papo Alegre, conte uma piada. Me ajuda. Não, tu tens... Eu tenho, mas eu não lembro de nenhuma exatamente agora. Por que a cigarra já nasce viúva? Que o cigarro mata? Não, porque fumaram o marido dela. Que fumaram o marido dela. Boa. Vou te contar uma, então. Mais intelectual, né? Eu nunca contei essa piada aqui no Papo Alegre. Vou contar. Ela é um pouco longa, mas eu vou contar. É o Foreste Caboclo das piadas. Tu sabia que em Blumenau nós somos a capital nacional da cerveja, certo? Só que em Blumenau tudo vira polêmica. Tudo vira polêmica. E aí tem o pessoal que gosta de vinho, principalmente agora no inverno. Aí o pessoal do que gosta de vinho se reuniu e falou assim, vamos criar o concurso mundial do vinho para competir com o concurso nacional de cerveja. E aí criaram, de fato, o concurso mundial do vinho e cada país mandou o seu melhor vinho. Chile, Espanha, França, Uruguai, Argentina. Adivinha qual foi eleito o melhor vinho do mundo? Do Brasil? Do mundo. Do Brasil? Não. Senhoras e senhores, o melhor vinho do mundo é o vinho de Codorna. Essa piada é muito ruim, desculpa se eu te fiz perder tempo em relação a isso. Que suavizar a minha da cigarra, né? Olha, agora voltando a falar um pouco sério. E de onde é que vem esse teu ponto comunicativa / vendedora? Uhum. Tu já conseguiu estudar isso? De onde tu tem essa facilidade? Eu acho que veio da minha mãe, talvez. Porque ela, quando eu nasci, ela já tinha câncer no pulmão e tal. Meu pai trabalhava como pedreiro. E mesmo assim, ela fazia pastel para vender. Daí ela fazia e os meus irmãos saíam para vender. E ela pintava paninho de prato, fazia essas coisas e mandava eu também vender. Tinha que pagar uma conta de luz, faz uma nega maluca, bota na mão, te vira. Essa volta com tudo vendido. E tu vendia ambulante na rua? Ia bater na porta lá das pessoas, imagina, né? Com quantos anos? E vendia.
6 anos, 7 anos. Naturalmente, uma exploração infantil, mas dada a realidade... Sim, e vendia. E vendia pano de prata. E eu lembro que tinha um joguinho, assim, de... Ninguém falou nada pra mim, um joguinho com 6. Aí eu botava um no bolso, daí eu falava, tem 5, mas se a senhora comprar, eu te dou 6. Olha só, compre 5, leve 1. Já. Compre 5, leve 6. E tipo, intuitivamente, assim. Mas essa estratégia, organicamente, assim, ninguém te orientou? Sim, não. Foi do além. Ladine. Do além. E conte mais a experiência de vender na rua, como é que era? Essa aí tu não tinha me contado ainda. Uma experiência, sei lá, meio com medo, né? Sei lá, também 6 anos na rua, batendo na porta. lá do Bela Vista. Acho que a pessoa ficava com pena, né? E os teus irmãos te ajudavam também nessas vendas? Eles vendiam pastel e bananinha, eles estavam na rua. Eles tinham feito, junto com a minha mãe, os 2 maiores, né? O menor não. O Marcelo e o Erivelto. Erivelto, que tem conhece, um apelido. Né? Bananinha. O que é segurança? O Gili é o menor, né? Gili. Ele é menor, esse é o menor. Daí, eles já saíam pra vender as outras coisas e eu ia. Às vezes, meu irmão talvez ia comigo. Não lembro tanto, assim. Marcelo, gente boa. Mas eu acho que as pessoas ficavam, talvez, com pena, né? Vou comprar de uma vez e Não, mas ajudava. 6 anos... Não, mas a nega maluca da minha mãe também era muito boa e os panos eram muito bem feitos. Então, também juntava as duas coisas, né? Já tinha um bom produto. Não, mas tua mãe era ladina também. Te colocava pra vender na rua. Então... e talvez daí juntou, né? Do meu pai também. Então, eu convivi muito, assim... achando sempre que essa parte comunicativa era mais da minha mãe, né? Mas daí, nos últimos 2 anos que meu pai ficou na minha casa, com tratamento de saúde e tal, eu vi que tinha bastante também disso. Então, acho que juntou as duas coisas, assim. Porque também os meus outros irmãos são mais ou menos da mesma área também de vendas. E vendem bastante. Sim. Só muda o produto, né? Jaguar, Land Rover. Mas vende. Sim. Uma venda um pouco mais cara, talvez, mas vende. E o que nós podemos falar agora? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a vida. Como é que está a vida? Tá bem, tudo bem. Tá se ajeitando? Tem que, né? Uma hora tem que... Rucutan, como é que tá o Rucutanzinho? Gustavo tá bem. Um filho de 17 anos. Tá no terceirão, né? Então, bastante coisa pra fazer. Pra estudar. Alessandra Lucchini, caminhar aqui pro nosso Papo Alegre. Como é que foi a experiência de participar do Papo Alegre? Interessante, né? Acho que... fluiu a conversa, bem concentrado, né? De forma concentrada. Concentrada, compacta. Sem script. Se tu pudesse deixar um recado para nossa audiência, né? Em relação a isso que tu vivenciou esse ano, a tua história, como é que tu resumiria a tua vida em uma frase? Eu acho que as pessoas falam muito que desacreditam da humanidade, né? E eu acho que é uma parcela muito pequena da humanidade que é ruim, né? A maior parte das pessoas é boa e não deixem de acreditar nas pessoas, porque é isso, Estava encerrando e esquecendo de um dom. A Alessandra Lucchini é escritora. De onde é que vem esse teu dom de escrever? Eu acho que é do meu pai. Mas tu que escreve também. É. Vem do teu pai? Sim, pode ser que é genético, né? Teus poemas sobre as cidades... sobre a cidade. O hino de Blumenau fez um monte de letras sobre a cidade. Eu gosto, né? Eu acho que é mais fácil a gente escrever do que a gente conhece. Você poderia escrever para o Papo Alegre, a gente publicaria seus textos sobre a cidade. Sim. Músicas. Já estão prontos. Já estão prontos? Vamos reviver isso. Sim. Ali, obrigado por participar do Papo Alegre. É uma satisfação te receber. Você que está acompanhando o Papo Alegre, não deixe de seguir a Vanilla nas redes sociais. Se você passar pelo centro da cidade de Blumenau, conheça a nova loja da Vanilla, né? E sempre um prazer falar contigo. Sim, obrigada, prazer também. De nada, prazer é todo nosso. Senhoras e senhores, esse foi o Papo Alegre, né? Toda quinta-feira teremos um episódio novo e nos siga nas redes sociais. Um abraço.